Então, começando aqui, tem um exercício que diz o seguinte: quantos subconjuntos é possível formar a partir de um conjunto? Então, eu vou colocar aqui um conjunto com 3 elementos para a gente ver que esse problema dos subconjuntos tem tudo a ver com o problema das portas. Deixa eu até voltar aqui nele só para vocês lembrarem, ó. Fiz aqui um exercício com 3 portas e vocês viram que era possível 8 possibilidades de deixar as portas abertas ou fechadas, certo? Lembra aqui do 8, ó. 8 possibilidades de deixar as portas abertas ou fechadas. Todas as combinações possíveis. Agora eu quero que você pare para pensar que aquele exercício das portas tem tudo a ver com o problema dos subconjuntos. Então, por isso mesmo, eu criei um conjunto A que tem 3 elementos, para você comparar com as 3 portas. Então, agora eu estou começando qual é a minha estratégia aqui? Eu vou explicar, eu vou fazer aqui todos os subconjuntos para você ver quantos tem. Depois, eu vou te relembrar uma fórmula que a gente aprendeu o ano passado, lá no primeiro bimestre, e depois vou te explicar por que aquela fórmula é verdadeira. Então, vamos lá. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Tem um conjunto A, com 3 elementos, Azinho, Bzinho e Czinho, e estou escrevendo aqui todos os subconjuntos possíveis. Então, comecei aqui com o subconjunto que eu chamei de A1, e esse subconjunto é da categoria dos que não tem elemento algum, ou seja, é o subconjunto vazio, porque o vazio está contido em qualquer conjunto. A partir do 2, eu comecei a categoria dos subconjuntos que tem apenas um elemento. Então, o subconjunto que tem só o A, o subconjunto que tem só o B, o subconjunto que tem só o C. A partir do A5, eu vou começar aqui os subconjuntos da categoria 2, que tem 2 elementos. Então, me ajuda aqui, ó. Então, vai ter o AB. Apareceu da Atena agora, hein? Me ajuda aqui. O AC e o subconjunto BC. Ó, então, eu fiz todos das categorias com 2. E, por último, vou passar para a categoria dos que tem 3 elementos. Então, é o próprio conjunto A. Então, o que eu percebo aqui? Quantos subconjuntos foram gerados? Foram gerados a partir de um conjunto que tem 3 elementos, foram gerados 8 subconjuntos. Ó. Isso parece que me lembra o 8 das portas lá, né? Tinha 3 portas. Tinha 8 maneiras diferentes de deixar as portas abertas ou fechadas. Será que isso tem a ver? Vamos ver. Então, 8 subconjuntos. Mas e se fosse um subconjunto com 15 elementos? Daria tanto trabalho para poder fazer um por um assim, olha? Então tem que ter um atalho, tem que ter uma maneira mais fácil. Tem essa maneira mais fácil. Essa maneira mais fácil é assim, ó. O número de subconjuntos de A, o número de subconjuntos de A, de um conjunto A, ele é calculado assim, ó. 2 elevado a n, onde esse n é o número de elementos do conjunto. Então, no nosso exemplo aqui, seria 2 elevado a 3. Porque a gente tem 1, 2, 3 elementos. Então, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que a gente já sabe que dá 8. Então, olha só. Não preciso mais ficar fazendo isso aqui, ó. Nunca mais eu vou fazer isso aqui na minha vida, porque cansa muito, dá muito trabalho, demora bastante, e eu só queria saber a quantidade. Então, eu faço 2 elevado a n, onde n é o número de elementos. Então, se fosse um conjunto com 10 elementos, eu faria 2 elevado a 10. Se fosse um conjunto com 8 elementos, eu faria 2 elevado a 8 e assim por diante. Agora, por que é verdade isso daqui? Por que dá certo essa fórmula do 2 elevado a n? Da onde eu tirei que isso é verdade? Por que é verdade? Por causa do seguinte, ó, pare para pensar. Nesse exemplo aqui, que o conjunto A só tem 3 elementos, então eu teria 3 decisões. Eu teria a decisão do elemento A, a decisão do elemento B e a decisão do elemento C. Pare para pensar que fazer subconjuntos é como se fosse convidar o elemento para participar de uma festinha. E essa festinha é a festinha de participar do subconjunto. É como se eu perguntasse para o elemento A, você quer participar do subconjunto? Ele pode responder sim ou não. Então, quantas opções ele tem de escolha? Ele tem 2. Ou você pode pensar assim também. Eu quero fazer subconjuntos usando os elementos A, B e C. Eu posso colocar o A ou não. Então, eu tenho 2 opções para o A,
Para o elemento B, eu também posso perguntar, você quer participar do subconjunto? Ele pode falar sim ou não. Então, ele também tem duas opções. O elemento C, você quer participar do subconjunto? Ele pode falar sim ou não. Então, ele também tem duas opções. Então, pelo princípio fundamental da contagem, eu terei 2 elevado a 3, que dá os mesmos 8 que nós temos lá. Veja que isso aqui tem tudo a ver com o problema das portas. Tudo a ver. Ó. Imagine que aqui fosse a porta 1, a porta 2 e a porta 3. Eu posso fazer uma comparação com o elemento participar do conjunto como se fosse a porta aberta e o elemento não participar do conjunto como se fosse a porta fechada. Então, na verdade, para as duas situações, tanto pensando nas portas ou pensando nos elementos, você tem duas opções, por isso que coincide o problema, certo? Então, por isso que nós resolvemos dessa maneira. Então, todos os problemas em que houver duas possibilidades de escolha, para cima, para baixo, para direita, para esquerda, cara ou coroa, verdadeiro ou falso, tudo que for desse sentido, você vai perceber o seguinte, que você vai poder fazer 2 elevado a n, onde n é a quantidade de opções. No caso, 3 portas, 2 elevado a 3. 3 elementos, 2 elevado a 3. Ou conforme o que aparecer em cada problema, certo? Agora, é claro, fazer essa conta 2 elevado a terceira, 2 elevado a n, onde n é a situação do problema, não vai resolver imediatamente o problema, porque você precisa ver o que está sendo perguntado no problema. Lá no problema das portas, ele queria saber de quantas maneiras diferentes podia deixar o estabelecimento aberto. Então, eu tinha que eliminar a possibilidade do fechado, que era o fechado, fechado, fechado. Então, por isso que lá nós fizemos 8 menos 1 e deu 7. Então, você precisa ficar muito esperto com o que está sendo perguntado no problema, e não simplesmente, sem pensar nem nada, já fazer 2 elevado a n e já sair com a resposta pronta. Então, você reflita no que está sendo perguntado. Certo, pessoal? Mas veja como tem tudo a ver. Todos esses problemas que têm dupla opção de resposta se resolvem por esse caminho.